Graças e paz a todos. Estamos começando mais uma escola bíblica e aproveitando hoje, que é o dia 5 de maio, uma terça-feira, você está aí na sua casa, então eu vou te fazer uma breve instrução. O que você faz? Pega o seu caderno, pega a sua Bíblia, uma xícara de café e vamos começar a nossa aula. Para começar a nossa aula, eu vou pedir para o professor Ricardo fazer uma oração para a gente iniciar. Você ora para a gente, professor Ricardo? Claro, amém. Feche seus olhos, então, aí onde você estiver, na sua casa, no seu quarto, e vamos falar com o nosso Deus, amém? Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta aula, por mais esta oportunidade de falar de Ti, do Teu amor, Senhor, da Tua palavra, Deus. Te pedimos a Tua bênção nesse mês que vem se iniciando, Senhor, pois nós sabemos que a Sua mão e o Teu cuidado esteve conosco até agora e será assim também, Pai, durante o restante desse mês, o restante desse ano. Nos direciona conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Papai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. E para nós iniciarmos, eu queria primeiro fazer uma recapitulação aí do que nós vimos, né, até agora. No mês passado, o professor Alex, ele falou sobre temas e fatos sobre a Bíblia, entrou com o tema Bíblia como a bússola do cristão, e depois ele já entrou nos livros, na análise dos livros, né? Começando pelo Pentateuco, os livros históricos, e chegamos agora nos livros poéticos, né? E o que são esses livros poéticos? Vamos pensar um pouquinho, vamos pegar a biblioteca do Antigo Testamento. Então, nós temos ali o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E depois entramos nos livros históricos, que começam lá em Josué, Juízes, Ruth, passa pelos livros, né, o primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas, terminando com a história de Esdras, Neemias e Ester. Esses três livros importantes, Esdras, Neemias e Ester. E chegamos agora nos livros poéticos, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Ainda neste mês nós veremos os profetas maiores e os profetas menores, mas isso aí é assunto para a semana que vem. Para hoje, o que nós vamos tratar? Do que nós vamos conversar? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esses livros poéticos. E aí vem uma pergunta. Poesia na Bíblia? Tem poesia na Bíblia? Né? É interessante falar, né? Poético, livro de poesia na nossa Bíblia. Mas vamos entender o que é poesia, né? O que é o poema? Poema é uma composição literária. Geralmente ela é feita em versos. E no período ali do Antigo Testamento, os hebreus eles usavam muito esse recurso formal da poesia hebraica. E dessa forma que eles expressavam os sentimentos, as ideias. E, embora muitas seções da Bíblia contenham um pouco de poesia, você vai ver que lá no livro de profetas, dos profetas maiores e menores, nós temos poesia, em Jeremias você vai ver, em Isaías você vai ver isso, e até no Novo Testamento. 1 Coríntios 13, né? Quem já leu 1 Coríntios 13 não consegue dizer que não é uma poesia, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, né? E os hebreus, eles identificam três grandes livros poéticos. Para os hebreus, eles consideram Jó, Salmos e Provérbios. Porém, na classificação da Vulgata Latina, também foram incluídos dois livros que tinham as mesmas características literárias, que era o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, fazendo aí um total de 5 livros que são chamados poéticos, que é o tema da aula de hoje. E esses 5 livros foram mais tarde divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, denominado os livros de sabedoria, e os livros ínicos, os de hinos, né, os de cantos. Então, quais os 3 livros de sabedoria que nós temos? Livro de Jó, Provérbios e o Eclesiastes. Os 2 livros considerados ináticos ou ínicos, né, são o livro de Salmos e o livro dos Cânticos dos Cânticos. Né? O Cântico dos Cânticos é até fácil, né? Livro de hino, canto, né? Cântico dos Cânticos. Só que eu vou começar agora com uma provocação com os professores aí, né? Professores, vocês já leram esses livros? Sim, já li. Quem aqui não tem um salmo que fala com o coração, na verdade, que você lembra, fala, poxa, esse salmo, ou esse provérbio, mexe muito conosco.
Assim como a música. Já pararam para pensar em música ou poesia? É muito mais fácil memorizar esse tipo de composição literária. E parando um pouquinho para pensar aí, eu queria começar o livro de Jó. O autor de Jó, quem que é o autor de Jó? Os teólogos, eles consideram autoria incerta. O Talmud, né, como a gente já viu na aula passada, o Alex comentando sobre o Talmud, ele atribui a Moisés. E essa é a visão que nós também adotamos. Nós também colocamos a autoria como Moisés, entre a maioria dos teólogos. Mas o Salomão, por exemplo, também é cogitado como um dos autores. E quando que esse livro foi escrito? A data, ela é incerta. Porém, pela descrição do livro de Jó e a característica, né, a idade, por exemplo, que Jó morreu com mais de 170 anos, esse tipo de vida, essa longevidade de vida, ela se encaixa no período patriarcal, que é mais ou menos os 2000 a.C. E algumas curiosidades do livro de Jó são: é um dos mais antigos do Antigo Testamento. Ele trata de um dos temas mais estranhos, um dos enigmas mais estranhos da vida. Por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? E para você ter uma ideia, mais uma curiosidade, é que Jó é citado tanto no Antigo Testamento, a gente vê Ezequiel, por exemplo, citando ele, o que nos faz entender que é uma história, o conto de Jó, a vida de Jó, é algo que gera proverbial, as pessoas já falavam da história dele. E nós temos uma menção no Novo Testamento falando de Jó. E eu gostaria que a Angélica abrisse para a gente ali em Tiago, no capítulo 5, versículo 11. Você pode abrir para nós, Angélica? Você vai ver que mesmo no Novo Testamento há menções sobre Jó. 5:11? Tiago 5:11. Posso ler? Pode sim. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então você vê que mesmo Tiago, ali no Novo Testamento, menciona Jó. Você vê no Antigo Testamento sendo mencionado, isso nos faz entender muito mais que essa história é uma história real. E do que trata o livro de Jó? Trata da soberania de Deus, e essa soberania usa Satanás e o sofrimento para amadurecer o seu povo. Dentro da história de Jó, nós temos uma divisão ali no percorrer do livro. Nós vemos no capítulo 1, do versículo 1 a 5, Jó antes da aprovação, antes da tentação ali de acontecerem aquelas coisas que provocaram a história dele. Depois do capítulo 1, versículo 6 até o 2:10, a acusação. Nós vemos ali a acusação contra Jó. Seguido da vida de Jó sendo colocada à prova. Por quê? Aqueles conselhos para Jó: não, Jó, você fez alguma coisa errada. Para dar isso na tua vida, morrer teus filhos, você perder seus bens, você fez algo errado e por isso está sendo punido por Deus. E até hoje isso, né? Até hoje, as pessoas falam isso, né? Quando vem alguma provação, que muitas vezes nem nós sabemos qual é o propósito de Deus, as pessoas que estão vendo perguntam: mas como assim? Se você serve a Deus, por que está passando por isso? E a atitude de Jó diante disso também é muito edificadora para nós, né? Exatamente, Angélica. E você vê aquela cultura do causa e efeito. Não, se está acontecendo algo de errado, eu fiz algo de errado. Deus está me punindo, né? Essa visão punitiva de Deus, eu faço bem, Deus abençoa. Eu faço mal, Deus pune. Ela era muito comum para a época e nós estamos aí há mais de pensando na época de Jó, que é muito anterior que foi escrito, 7, 8 mil anos depois desse mesmo efeito, pessoas continuam pensando da mesma forma, né? Então, é bem interessante olhar o livro de Jó a partir do capítulo 38, quando Deus começa a intervir e falar com ele. E Deus começa a quebrar um dos paradigmas interessantes, porque Jó, ele achava que também conhecia. E Deus fala: viu, onde é que você estava quando eu criei os montes, a terra, quando eu dei nome às coisas? Então, é uma história maravilhosa de se ler. E a gente chega no capítulo 42 com Jó reconhecendo que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora conhecia Deus de andar com ele, né? Isso eu acho que é um dos fatos mais interessantes. Você percebe isso também, professores, agora em geral? Como o andar com Deus nos ensina muito mais do que apenas a teoria sobre Deus? Com certeza, Ernesto, eu não tenho dúvida disso.
E a gente vê na história de Jó, né, que provações que ele passou. Ele perdeu os filhos dele, né? Hoje eu tenho um filho, você tem seu filho, imagina, né? De uma vez só, ele perdeu todos os filhos dele. Ele perdeu, né, a vida financeira dele, tudo, ficou doente. Então, é só estando com Deus e para conseguir passar por tudo isso, porque senão não tem como. E é isso que você falou mesmo, né? Uma coisa é a teoria, né? Essa é a diferença do nosso Deus maravilhoso, né? Quando a gente se aprofunda, quando a gente busca realmente, o nosso Deus é um Deus vivo, então ele vai nos dar experiências reais, vivas, tanto essa da aprovação de Jó, né, que é muito difícil, que eu acredito que eu, por mim, não seria aprovado nessa aprovação, quanto também boas experiências, né? Então, essa é a diferença do nosso Deus. Ele é um Deus vivo, a palavra dele é viva, então a vida dele acontece em nós, né? Isso é maravilhoso. E de fato isso, quando eu olho a história de Jó, eu falo, se eu estivesse no lugar dele, com certeza eu não encararia. Mas, como eu gosto de uma aula um pouco mais provocativa, eu vou jogar uma pergunta. O que vocês acham, professores? Jó é a expressão de uma realidade de vida, ou seja, é uma história real, ou uma ficção de cunho poético? Uma história criada para contar ou ensinar algo ao povo. O que vocês acham? Eu acho que não só é uma história real de algo que aconteceu, claro, mas de algo que acontece diariamente nas nossas vidas. Talvez não com os mesmos fatos, talvez não exatamente da mesma forma, mas eu acho que diariamente a gente acaba passando por alguma provação e tem esse nosso lado carnal que muitas vezes quer falar, mas será que eu não fiz alguma coisa de errado? Será que eu não pequei em algum lugar? E de repente não. É só Deus que está ali andando com você e querendo te ensinar alguma coisa através daquilo. Então, para mim, não é realmente, não é só algo que aconteceu, mas que ainda acontece. Então, é uma história real e ainda continua sendo real. Eu queria ouvir o professor Ricardo também. Ricardinho, ficção ou realidade, livro de Jó? Sem dúvida nenhuma, realidade. Porque, como até você citou aí no começo, a menção, né, de Jó também lá em Ezequiel 14, em Tiago 5, que a Angélica leu aí pra gente. Então, não tenho dúvidas que é algo real, que é algo que aconteceu de verdade e que Deus usou tudo isso, claro, para edificar a vida de Jó, para glorificar o nome dele, né, engrandecer o nome dele, não só lá nos tempos de Jó, mas como também, como a Angélica falou, nos dias de hoje, né? Nós passamos por algumas provações que é difícil, né? Cada um sabe o seu problema, onde pega, né? Mas se a gente for comparar com o que Jó passou, né? A gente tá bem no lucro aí, viu, Ernest? Mas para mim foi real, sim. Mas agora também, os professores deram sua opinião, mas você que está assistindo essa aula, coloca aí no chat. O que você acha? Realidade ou ficção? E aí eu vou jogar uma questão. Este tema tem sido a questão mais intrigante daqueles que duvidam da veracidade na vida de um homem chamado Jó. Seria uma ficção, uma poesia a respeito da vida dos homens, né, diante das dificuldades, dos reveses a que todos estamos sujeitos? Mas como a Angélica bem falou e o Ricardo falou, de uma forma bem sutil, nós observamos que o mais aceito pela teologia, pelos teólogos, é que a história de Jó é uma breve análise sobre a vida deste homem chamado Jó, que de forma particular teve experiências, e eu creio que talvez sejam únicas, né? Eu não creio que o inimigo continua passeando ali com Deus, falando, o Ricardinho, a Angélica. Mas esse homem passou por uma experiência, e essa experiência, o mais importante dela, é o que é ressaltado, a confiança e a paciência de um homem que teme a Deus. Quando eu temo a Deus, como eu posso confiar e ser paciente? E o livro de Jó é um exemplo para todos os cristãos de todas as épocas e nações. E isso é muito bem observado no objetivo do livro. E por que ele foi inserido
no cânon sagrado. Por que que o livro de Jó, dentro da escolha ali dos livros que seriam compilados por Deus, para a palavra de Deus, onde se encaixa Jó? Por que Jó foi colocado? Porque é uma lição que perdura até os dias de hoje, né? Saindo um pouquinho de Jó, vamos para o segundo livro aí a ser tratado como livro poético, e esse livro, eu acho que todo mundo conhece pelo menos um salmo de cabeça, né? É o livro de Salmos. E quem são os autores de Salmos? Muitas vezes a nossa mente nos leva a pensar, Davi, alguém dos ali que estava junto com ele, né, dos levitas, mas esse cenário é composto por diversos autores. Para você ter ideia, um dos autores de Salmos, Ricardinho, Angélica, foi o próprio Moisés. Alguns salmos de Moisés foram inseridos no livro de Salmos. Temos salmos de Davi, de Salomão, de Coré, de Asaf, além de outros, dentro de um período de cerca de 800 a 1000 anos, né? Então você tem um período bem longo de salmos, de músicas que foram escritas, de adorações que foram escritas e que foram compiladas nesse livro de Salmos. É lógico que Davi foi um dos maiores autores. E a datação, para você ter ideia de quanto engloba esses 5 livros que compõem o livro que nós chamamos de Salmos, vai desde 1410 a.C. até 430 a.C. Lembrando que a contagem antes de Cristo, ela começa a crescer para o passado. Então, 1400 é o mais antigo, 400 é o mais próximo de quando Cristo veio. A contagem invertida da nossa, né? Uma curiosidade do livro de Salmos é que ele é composto por 5 rolos, né? Porque naquela época, como vocês já viram nas aulas anteriores, não eram livros como nós temos, eram rolos de papiro, rolos de pele de carneiro, e ali que ficavam compiladas essas histórias. E o nome hebraico desses livros é Sefer Terrilim. Sefer quer dizer rolo, né? E Terrilim, louvores. Traduzindo para nosso entendimento, né? Seria o rolo, né, dos louvores. Então, a tradução livro de louvores, ou apenas Terrilins, louvores. E aí vem uma outra curiosidade que acho que vale a pena ressaltar, é que o Salmo 119, em especial, é denominado o Salmo da Palavra. Porque ela traz em cada um dos seus versos, e são 176 versos, né? O maior ali que há na Bíblia, talvez o maior capítulo também da Bíblia, ele faz uma alusão à palavra de Deus e ao seu valor na vida dos adoradores. Então, ele reforça a importância da palavra na vida de cada um de nós. O tema de Salmos, aí é muito mais fácil de a gente compreender, são expressões de oração e louvor a Deus em toda a extensão da experiência humana. Então, você tem salmos quando o cara estava em exílio, tem salmos agradecendo a Deus por algo bom, salmos falando da dor e do sofrimento. Então, canções que exaltam o sofrimento, mas como Deus reverteu a situação, como Deus nos fez sair daquilo. Então, você vê Davi escrevendo muito disso. Davi era muito legal ver alguns salmos de Davi, porque ele começa falando, Deus, meus inimigos estão me atacando, meus ossos estão secando, e ao longo daquele salmo é como se ele tivesse experiência com Deus, e ele relata, mas o Senhor acalmou meu coração, o Senhor foi o meu escape. É maravilhoso essa leitura de salmos. E apenas para a gente compreender essa divisão, o primeiro rolo de salmos compreende do Salmo 1 até o 41. O segundo rolo, o segundo livro, do 42 ao 72. O livro 3, do 73 ao 89. Livro 4, do 90 ao 106. E o livro 5, do Salmo 107 até o Salmo 150. E aí aquela questão, se o nome em hebraico, né, de Salmos, como a gente viu ali antes, era o livro dos louvores, o Sefer Terrilim, de onde vem esse nome Salmo, né? Salmo, ele vem do grego psalmoi, né? Você tem ali a palavra psalmoi, que é uma tradução do título hebraico Mismor, né? E esse Mismor, esse trecho chamado Mismor, ele compreende 57 salmos. Então, uma das partes do livro de Salmos, esses 5 rolos, é denominado Mismor. E esse nome foi usado para a tradução, porque o que ele significa? Canções cantadas com acompanhamento de instrumentos de corda. Então, o significado do livro de Salmo é extraído de um dos nomes dados para um grupo dos livros, que os autores gregos, né, os tradutores gregos, acharam um nome um pouco mais fácil de compreender para aquele povo grego, do que significava esse livro de Salmos. Por isso o nome Psalmó em grego e Salmos em português.
Um ponto interessante, eu vou pedir para o Ricardinho abrir. O capítulo central de Salmos é o Salmo 117. E esse capítulo central, ele é o menor capítulo da Bíblia. Mas dá uma olhada no que esse capítulo fala. Eu vou pedir para a Angélica também já abrir o 118:8 na sequência. Ricardinho, lê para a gente o Salmo 117. Amém. Salmo 117, a palavra do Senhor diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ricardinho, você percebe que o menor salmo da Bíblia, o capítulo central de Salmos, não era para o povo de Israel? Para quem que era? Para os gentios. Para os gentios. Para mim e para você. E fala do quê? Da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que é o que cobre as nossas vidas. E há um versículo central, que é o que está bem no meio, dividindo os salmos. Lê para a gente, Angélica. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Olha o que esse versículo fala. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. O versículo central exprime a ideia do cristianismo. Buscar no Senhor o nosso refúgio, buscar no Senhor, na presença de Deus. Não confiarmos em pessoas ou em teorias ou em ideias, mas ter nossa confiança centrada em Deus. Eu acho magnífico como Deus ele prepara as coisas, como Deus ele deixa alguns sinais do poder dele que a gente só compreende depois que a gente consegue ver o todo. Hoje nós temos a palavra de Deus inteira, mas esses salmos foram escritos, como a gente viu, há muito antes de Cristo. Aquele povo nem imaginava que os gentios teriam algum acesso, algum contato com esse poder de Deus. E Deus já havia preparado dessa forma, nos mostrando que ele, antes de tudo, da criação do mundo, ele já tinha um propósito para mim e para a sua vida. Uma curiosidade interessante, Angélica, Ricardinho, os alunos que estão assistindo, a gente ouviu há 2 aulas atrás aí sobre o Pentateuco. E do mesmo modo que os 5 livros de Moisés são chamados o Pentateuco divino para Israel, os 5 rolos de Salmos, ou seja, os 5 livros, o livro de Salmos, é considerado o Pentateuco de Israel para Deus. Então você tem o Pentateuco como as lições, a revelação de Deus, o poder de Deus entregue para Israel, e os Salmos como a adoração, a busca, o louvor, a criação, a inspiração humana, exaltando a Deus. Eu achei muito legal isso, o Ellison escreve no livro dele, né? Esse livro aqui, Conheça Melhor o Antigo Testamento, ele faz essa análise que eu achei fantástica, E, prosseguindo, dá uma olhada. Isso aqui viu, Ernest? Só posso interromper um minutinho, rapidão. Com relação aos Salmos, né? Quão maravilhoso ele é, igual você falou que ele foi sendo formado. Tem um salmo em especial que nós estamos vivendo hoje e estamos dando mais valor agora, acredito, todos nós, e daremos mais valor ainda quando estivermos juntos fisicamente novamente no culto na igreja, que é o Salmo 133, né? Que ele começa assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, da qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, enfim, esse salmo falando o quão importante a nossa comunhão, e que nesses tempos de quarentena, graças a Deus, né, a misericórdia de Deus, estamos vivendo essa comunhão online, mas nada como fisicamente, e eu creio que em breve, logo, nós possamos desfrutar dessa comunhão novamente, né? Amém, Ricardo. Bem citado isso, porque eu, particularmente, estou morrendo de saudade dos cultos, das aulas presenciais. Apesar de a gente ter essa ferramenta que funciona muito bem, né, para dar aula, para a gente se interagir. Mas vocês me conhecem, a maioria dos alunos aí me conhecem. Eu sou do tipo que abraça, que beija, que gosta de estar junto. Então, para mim, é horrível estar longe da igreja, estar longe dos irmãos, longe dos alunos. E a gente olhando para a palavra de Deus, falamos rapidamente de Salmos,
Mas se você quiser estudar Salmos mesmo, ele é complexo pra caramba. Por quê? Esses 5 livros, eles são divididos em salmos de ação de graça, de louvor, de lamento, salmos reais. Essa tabelinha é só para você bater o olho e falar, Jesus, o que é isso? É isso mesmo. Estudar a fundo salmos é maravilhoso, mas é bem complicado, né? Uma frase que eu li de um livro, estudando sobre Tomás de Aquino, fala assim que quando o pensamento, a sabedoria humana não consegue chegar às respostas, nós ainda podemos descansar na plenitude do Evangelho de Deus. Então, quem quer estudar a fundo tem bastante material para aprender, mas ler Salmos, buscando com o Espírito Santo, é tudo que nós precisamos para viver uma experiência com Deus. Então, vamos deixar de lado essa parte técnica e vamos pular para o livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Título hebraico de Provérbios. Mishle Shelomo. O que quer dizer isso? Provérbios de Salomão. Quem que é o autor? Salomão, né? Mas aí vem uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Provérbios de Salomão, autor é Salomão? Será? Os capítulos 1 a 24 foram Salomão que fez, que colocou ali a amanuense para escrever. Ricardinho, lê pra gente Provérbios 1:1. E aí, Angélica, já pode abrir pra gente, por favor, o capítulo 30 de Provérbios. Amém. Provérbios 1:1. Isso. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Então, ali, Provérbios de Salomão, filho de Davi. Angélica, perdoe. Abre, por favor, para mim, 25:1, na verdade. Então, ali a gente vê esse 1:1 falando Provérbios de Salomão, filho de Davi. E no 25:1, vamos ver o que está escrito ali? 25:1. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Olha que interessante. A autoria de Salomão, mas você vai ter homens de Ezequias, do rei Ezequias, lá na frente, compilando estes provérbios. Então, possivelmente já, Salomão não é mais vivo, mas aquilo que ele falou, que estava sendo dito, que ainda era lembrado, foi compilado por esses servos de Ezequias. Nós temos também provérbios de Agur, de Lemuel na Bíblia, né, nesse livro de provérbios. E qual que é a datação desse livro? Está ali entre 950 e 700 a.C. Qual que é o grande resumo do livro de provérbios? É essa coletânea de expressões que traduzem a vida de uma forma prática. Aquilo que somos e com que nos deparamos a cada dia. Você vê que provérbios, se vocês já leram provérbios, ele é muito prático. Ele fala de coisas do dia a dia. E o grande tema de provérbios são os grandes benefícios da sabedoria e da disciplina piedosa no crescimento da personalidade. Acho que a grande palavra-chave de provérbios é o temor. Ricardinho, você poderia abrir Provérbios 1:7 para nós? Para a gente ler o versículo que fecha esse tema de uma maneira mais interessante? Amém. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas percebe a continuação do versículo? Quem é tolo vai desprezar o ensino. Então, você que está assistindo essa aula, você pode se considerar alguém que está ficando cada dia mais sábio. Primeiro, porque eu sei que você teme a Deus e está tentando aprender mais dele. Mas o não desprezar o ensino é uma das coisas mais importantes. Você ouvir, aprender, buscar aprender mais. Mas eu vou querer provocar um pouquinho. Provérbios é gostoso para isso. Sabia que Provérbios trata de várias questões? Uma delas, por exemplo, o adultério, outra o empréstimo, vida em família, e até a fofoca está ali sendo mencionado nos provérbios, a preguiça, a bebida, a alimentação. Então, eu vou deixar os professores escolherem qual assunto vocês querem que a gente leia aí. Pode escolher um aí, pode escolher um. Eu quero da mulher sábia. Mulher sábia? Então, vamos lá. Lê pra gente.
A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Olha que provérbio legal sobre a mulher sábia. Ô, Ricardinho, e o 16:28 sobre a fofoca? Isso aí é legal também, hein? Eu vou até escolher... Vamos lá, 16:28. Isso. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Puxa Olha a vida, fofoca, hein? O difamador faz o Fofoca. quê, Ricardinho? O difamador, ele separa os maiores amigos. Olha o que eu Puxa acabo vida, ensinando. né? É a palavra de Deus viva, eficaz, né? Real aqui na nossa vida. Que é o que acontece, né? Essa é a pura verdade, né, Ernesto? E isso é um fato interessante quando a gente trata, Ricardinho. Porque o livro de Provérbios ele é muito prático. E a palavra de Deus nos orienta em tudo. A gente sabe quanto a fofoca ela é perigosa. E aí fala, pode separar até os maiores amigos. O outro provérbio que a gente lê aí, que eu acho interessante, é o 20:16. Fala sobre empréstimo, né? Às vezes a gente fala, Deus me deu um empresto. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Olha o que ela fala. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Então a Bíblia nos ensina que se for emprestar para alguém, empreste o que você pode dar, que você não vai poder cobrar depois. Então ele falou assim, tornar-se fiador de alguém é um grande problema. A Bíblia já nos relata. E são vários provérbios que falam ao coração. Então, alunos, vocês estão assistindo? Coloca aí no chat alguns provérbios que vocês acham que são interessantes também, para a gente compartilhar um pouquinho sobre esse conhecimento. Reforçando, mais uma vez, o tema de provérbios são os grandes benefícios da sabedoria e da disciplina piedosa no crescimento da nossa personalidade. E a palavra-chave é o temor a Deus. É o temor a Deus. Quando nós tememos ao Senhor, confiamos a palavra dele. Né, Angélica? Quer adicionar alguma coisa? Eu quero só fazer um comentário, acho que até talvez a maioria já tenha percebido, né? Mas uma coisa que eu acho genial da parte de Deus em relação a Provérbios é que ele tem 31 capítulos, né? Exato. É um por dia. Eu acho isso, assim, sensacional. E é engraçado que você vê pessoas que temem a Deus e têm esse hábito mesmo. A minha sogra, logo que eu conheci, né, o Vitor há muito tempo atrás, eu já ficava impressionada, porque ela tem a leitura comum dela, o período dela de oração, e ainda que ela esteja há muitos anos convertida, todos os dias ela lê um provérbio. Ô, Angélica, você percebe provérbios também? A divisão dos capítulos tem quase o mesmo tamanho. E é um tipo de leitura que dá para fazer ali rapidamente pela manhã. Você pegou uma xícara de café, abriu provérbios, você toma o seu café da manhã lendo, você consegue terminar o capítulo e começar o seu dia. Então aí vai uma dica muito legal, né? Muito obrigado, Angélica, por essa menção. É muito legal se você colocar uma meta de todo dia ler um provérbio. Você pode repetir, faz a sua leitura da Bíblia normal, mas começa a ler provérbios também. Vai trabalhando isso na tua leitura diária. É enriquecedor, porque provérbio é muito prático, é muito prático. Saindo um pouco de provérbios, vamos para o livro de Eclesiastes. E esse livro, ele é muito interessante. A autoria desse livro é Salomão também. Salomão foi o autor. E o nome dele em hebraico é Kohelet. O que quer dizer Kohelet? Significa o pregador. Olha que legal. O pregador, aquele que prega, que traz a mensagem. O grego traduziu isso para Eclesiastes. O significado disso é a função de pregador, ou seja, aquele que faz a pregação. Quando foi escrito? Nos dias do reinado de Salomão. Ele escreveu isso nos dias que ele estava reinando. E o que ele trata em Eclesiastes? Sobre a futilidade de procurar o significado da vida sem Deus. Então, se eu tento achar uma razão para a vida, um objetivo para a vida, sem Deus no meio, isso é totalmente fútil. E a gente tem como o corolário disso, né, a visão inversa, a felicidade da vida com Deus. Como é feliz aquele que tem a Deus. E sobre o que aborda Eclesiastes? Ele vai apontar de uma maneira, a minha opinião, fantástica. Fantástica.
a ação breve e medíocre daqueles que sustentam a vida somente com prazer terreno, buscando na vida ter o dinheiro, ter os bens, mas não ter a Deus. É medíocre e é breve, porque quanto dura uma vida? Se o cara viver muito, vive 90 anos. O que é 90 anos em face a uma eternidade? E mostra de uma forma muito direta e objetiva como a vida é passageira, gente. E é fato. Vamos pegar, você entrou, abril, respirou, já está em maio. Já estamos em maio. Você está assistindo essa aula dia 5 de maio e você talvez nem percebeu. Passar abril, nem percebeu o maio chegar. Passou o feriado do dia do trabalho ali na sexta-feira, assim, acabou, começou o final de semana, você assistiu o culto, segunda, terça, já estamos aqui na aula de novo, né? E algumas frases singulares desse livro correr atrás do vento, tudo aqui na terra é vaidade, debaixo do sol, tudo é sempre igual a todos, indistintamente. E fala muito da brevidade da vida e a realidade da velhice. Fato, Eclesiastes foi escrito nos dias finais do reinado, quando Salomão já era um homem velho, experiente. Vamos parar para pensar, né, Angélica e Ricardo? Salomão teve o reino dele foi o maior. Davi teve um excelente reino, mas quando Salomão assumiu, ele cresceu de uma forma. O tamanho de Israel, na época de Salomão, chegou no seu auge. Ele tinha tanta sabedoria, tantos bens. O que um homem desse precisa mais? E o que ele percebe? Que todos os bens não servem para nada. Que não servem para nada. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, Angélica? Um cara tão poderoso? O que você acha? Eu acho que nem precisa ser tão poderoso, mesmo a gente, né, que não tem tantas riquezas, não tem tantas coisas, não tem tantos nadas, e aí você olha, você faz alguma coisa e fala, nossa, ficou bom, mas bom perto do quê? Bom comparado com o quê? Com a eternidade? Nunca, não tem como. E uma coisa que eu sempre penso também, que eu gosto de ficar imaginando, né, como vai ser lá no céu, não visualmente, né? Que a gente até tem uma prévia, mas o sentimento. E eu comparo com isso, né? De qualquer coisa que eu imagine, ainda não é nem perto daquilo que Deus tem preparado. Isso é uma verdade enorme, porque assim, a gente acha que o bom dessa vida é o melhor que há, mas quando paramos para pensar no céu, né, Angélica? O que Deus não tem mais preparado? Ricardinho, quero ouvir sua opinião sobre Eclesiastes aí também. Sim, né? Eclesiastes, né, é maravilhoso. O que me prende a atenção ou o que me faz realmente querer buscar e fazer, né, o que Salomão diz lá em Eclesiastes, é porque ele, como vocês disseram, né, ele já estava no final aí do seu reinado, já tinha vivido muito e já tinha errado muito. Ele já tinha feito muita besteira. E, né, eu gosto de ler os livros dos heróis da fé, a biografia dos heróis da fé e tal. Porém, nesses livros é relatado apenas vamos falar assim, as coisas certas que esses homens fizeram, grandes homens de Deus fizeram. Porém, a Bíblia, ela mostra os erros também. Ela mostra tudo de errado que eles fizeram para a gente aprender não fazendo igual. E em Eclesiastes, Salomão traz isso, né? Ele já tinha errado muito, então ele já tinha muito que ensinar a gente, né? Isso não só Eclesiastes e pela vida de Salomão, mas isso traz também para o nosso respeito aos mais velhos, né? Do nosso convívio, da nossa família, da nossa igreja. A gente tem que ouvir essas pessoas, porque eles já viveram muito, já erraram muito e tentam nos ensinar para que a gente não cometa os mesmos erros. É isso que eu vejo aqui em Eclesiastes. Bem colocado, Ricardinho. E aí vem essa questão, da continuação, pensando um pouquinho sobre isso. O que a tradição hebraica, né, judaica, fala sobre Salomão? Ele diz que ele escreveu isso no final de sua vida. Os textos mostram isso, né? E fala da vida do homem, do dia a dia e a servidão das coisas que nos envolvem. E, de fato, né, Ricardo, a gente pensa tanta coisa, a gente vive tanta coisa, e Salomão viveu, quem você falou, os erros. Não só a glória de tudo aquilo, mas os erros que ele cometeu pesaram muito, né? Por isso, quando a gente escuta os mais velhos, eles têm algumas lições que a gente
analisa e fala, Deus, isso é fato. A gente uma hora vai chegar a essa compreensão. E mais importante é eu antecipar isso ouvindo a experiência dos outros para não cair nos mesmos erros. E muitas são as frases ou palavras-chave que a gente pode citar, né? Quando ele fala debaixo do sol. Por quê? Tudo, nós todos estamos no mesmo plano, vivendo as mesmas coisas. Uns são ricos, outros são pobres, mas as dificuldades, os pensamentos são as mesmas, né? Todos nós queremos ter nosso emprego, nosso salário, nossa família, conquistar as coisas, mas o quanto nós buscamos as coisas que são do alto. E a gente percebe, quando morre, vai todo mundo para o mesmo lugar. Vai todo mundo para debaixo da terra, uns viram pozinho, cremado, outros são enterrados, mas vira a mesma coisa, vira um cadáver, um corpo morto. E aí? Outro termo que eu acho maravilhoso é vaidade de vaidades, tempos de tempos, né? Porque a nossa vida é isso, é um somar de minutos, de segundos. Nós já estamos aí, já no decorrer da aula, já passamos de 40 minutos de aula e o tempo vai passando, vai passando. Uma curiosidade, a palavra vaidade, né? A gente fala vaidade, mas por que tudo é vaidade? A tradução de vaidade, a palavra no hebraico, tem o sentido de vapor, fumaça, névoa. E por que ele fala tudo é vaidade, tudo é fumaça, tudo é vapor? Porque quando você vê um vapor, você está com uma coisa quente, vê aquele vaporzinho, você até enxerga, você pode perceber, sentir, cheirar, né? Só que aquilo não pode ser guardado. Você consegue guardar o vapor, Ricardinho? Guardar não pode, falar, daqui a 2 dias eu tiro. Não está mais lá. A nossa vida é como vapor, ela passa. Ela é um sopro. Ela se esvai. Mas o que fica? O que é eterno? O que Deus determinou em nossas vidas. Nossa relação com Deus nos dá acesso a uma eternidade. E aí tem algumas comparações. Você pode ver, se você pegar Eclesiastes, 5:2, você vê uma referência lá em Mateus 6:7. Se você vê o 11:5, está lá em João 3:8. Até vamos analisar um deles. Ricardinho, abre Provérbios 11:5. E Angélica, abre lá em João, no capítulo 3, versículo 8. Vamos ver uma menção ou a mesma ideia sendo relatada aí, né? Vou abrir o microfone de vocês aqui. Ricardinho ainda está mudo. Ah, agora sim. Ricardinho, Provérbios 11:5, Eclesiastes 11:5. Eclesiastes 11:5. Tá, deixa eu abrir aqui. Diz assim a palavra do Senhor lá em Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém. Angélica, lê pra gente o João 3:8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, a gente vê aí um paralelo, né? Uma comparação do Antigo Testamento falando sobre isso, né? Sobre o vento, ninguém sabe de onde vem, assim como o homem é formado. Hoje nós sabemos como o homem é formado, mas a meteorologia ainda não sabe como se formam os ventos. Ela sabe que o fenômeno acontece. Tá vendo aqui, ó? Ele acontece. Você prevê o acontecimento, mas você não consegue saber de onde está surgindo aquilo, né? A gente vê uma referência paralelo aí do mesmo tipo de ensinamento no Novo e no Antigo Testamento. Saindo um pouquinho do livro de Eclesiastes, vamos para o livro de Cantares, né? Cantares também foi escrito por Salomão. O seu nome em hebraico é Shir HaShirim, que seria Cântico dos Cânticos. Foi escrito também por volta de 950 a.C., ali também por Salomão, numa idade mais um pouco mais breve, né? E se a gente vê essa história, ele estava possivelmente de meia idade ali, são os livros mais antigos que Salomão escreveu. E há umas questões interessantes relacionadas a isso, e eu vou provocar vocês com uma pergunta. Posso? Posso ou não posso? Pergunta. De que amor fala Cantares? Para mim, fala do amor entre homem e mulher. Quando ele começa aqui, ele está falando do amor entre homem e mulher mesmo. Essa paixão aí. Angélica, o que você acha?
Eu concordo com o Ricardo, é do amor entre o homem e a mulher, no casamento, é uma paixão quase. E vocês, alunos? Coloquem aí no chat, o que vocês acham? De que amor fala Cantares? Olha lá, as respostas ali, Ricardinho, tá vendo? Cantares. Cantares é uma poesia do amor eros. O que é isso? É o amor entre o homem e uma mulher, o amor do matrimônio. E esse matrimônio é escrito de uma forma linda nesse livro, né? A amada Sulamita. Então, posso dizer que a Bíblia tem um livro erótico. Erótico, por quê? É o amor entre o homem e a mulher, eros. Então, é um livro erótico. Então, se quiser fazer uma pegadinha com amigos, for falar, sabia que a Bíblia tem um livro erótico? Como assim um livro erótico? Sim, um livro que fala do amor entre um homem e uma mulher. E é maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Eu fico me perguntando, gente, por que Deus colocou no cânon um livro que fala de amor de homem e mulher? Né? Por que Deus vai fazer isso? Que sentido teria isso? E aí vem uma questão interessante. Se eu pegar a divisão do livro, Salomão está falando sobre ganhar a noiva, né? A conquista, conquistei a noiva, chama ela para as núpcias e mostra o retorno da noiva. O tema desse livro fala das delícias do puro amor conjugal, retratando o amor de Deus para o seu povo. Então, você tem uma analogia muito interessante do amor do noivo pela noiva. E como é que a igreja e Cristo são retratados? Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. E a gente entende esse amor de Deus como amor de um noivo e uma noiva. Quando a gente compreende esse sentido, a gente consegue extrair do livro de Cantares um ensino muito importante que para todas as gerações. Por quê? Hoje a gente vive uma geração que enfatiza emoções liberadas. Eu posso ser o que eu quiser, amar quem quiser, poliamor, né? É uma geração permissiva. Sexo antes do casamento, sexo entre gêneros iguais. E aí eu vejo um livro que exalta o amor do matrimônio, o amor no casamento, né? E é tão importante porque nós, como pessoas, como seres humanos, somos chamados a amar nosso esposo. E quando eu vejo o livro de Cantares, eu vejo uma expressão de um amor, um cuidado que reforça. E aí, Angélica, o ponto interessante, a valorização da mulher. Vamos pegar na história, quando isso foi escrito, e como na história a mulher era desprezada. A mulher era assim, eu tinha a esposa, tinha uma concubina, tinha uma segunda esposa para quê? Para fazer filho. Faça filho, cuide da casa, porque eu quero uma prole, né? Eu quero ter uma geração. E aí eu vejo um rei poderoso, que podia ter a mulher que ele queria, fazendo um livro, escrevendo um livro para uma mulher sunamita. Mostrando o seu amor, a conquista. É muito importante esse amor, porque esse amor e cuidado de um rei tão poderoso por uma mulher que nem era daquele povo dele, né? Mostra o amor poderoso de Deus para nós que não somos povo, não éramos povo dele, mas fomos chamados para ser a noiva dele. Olha que paralelo lindo. Até queria que vocês comentassem alguma coisa sobre isso, porque eu fico impressionado. Queria saber de vocês também um pouquinho. Na Bíblia como um todo, né, eu percebo o cuidado de Deus com cada detalhe das nossas vidas. E em Cantares, eu percebo um detalhe particular que ele não fala só do casamento, mas ele fala do envolvimento do casal, dos cuidados. Ele detalha, é um manual. Como você tem que ser como esposa, como você tem que ser como marido, o cuidado, a atenção de um com o outro. E às vezes a gente de repente se priva de alguma coisa, fica meio pisando em ovos, mas o livro de Cantares, ele fala muito dessa explosão de emoções e de viver isso de uma forma plena, né? De acordo com aquilo que está na palavra, e através disso ter um casamento pleno, cheio de alegria, de satisfação, que foi o que o Senhor desejou para nós, né? Eu acho isso incrível e
como eu falei, de ser um manual, de não só das partes chatas do casamento, né? De contas e etc., mas do nosso dia a dia mesmo, enquanto casal. E fica, acho que uma lição aí para os casais. Dá uma lida em Cantares, né? Para você ver como tratar. Só que eu vou fazer um alerta, tá, gente? Por favor, não vai chegar para tua esposa, pegar o capítulo 4 de Cantares e falar assim: os teus olhos são como os da pomba e brilham através do céu, teu cabelo são como rebanho de cabras. Eu acho que você vai dar um tapa da sua esposa, talvez, essa comparação. Era a realidade que havia em Salomão. O pelo das cabras, o brilho que havia, né? Mas eu acho que hoje daria para usar umas outras palavras. Mas brincadeiras... Dá para parafrasear, né? Brincadeiras à parte, né? É importante a gente usar esse livro, essa literatura, porque você vê tanto a Sulamita falando, né? Ouça a voz do meu amado, jogando sobre os montes, meu amado é semelhante ao gamo, filho da gazela. Na comparação deles, era o esplendor da época, era o que era bonito para a época. Então hoje fala, olha, meu amor, você é como um raio de sol, você é como o vestido mais lindo, você é como uma Ferrari, né? Uma comparação daquilo que há nos dias de hoje. Né, Ricardinho? O que você acha? Vai falar para a Raquel sobre Cantares aí ou não? Olha, sim, com certeza. A gente já, inclusive, já leu junto Cantares, né? E é maravilhoso também ver, né, a conquista, né, do rei, ele conquistando, né, essas palavras para que ele conquistasse a amada dele. E a gente faz aí a analogia, né, o que o livro mostra, quando Jesus nos conquista, né? O ato de amor de Jesus naquela cruz foi para conquistar o nosso amor e nós recebemos ele como o noivo, né? Como o nosso Senhor. Então é maravilhoso. Eu gosto muito também do livro de Cantares. Uma coisa que eu acho fantástico dele é que chega até a maturidade do amor, né? Sim. Ele fala desde a conquista do casamento, o casamento se aprofundando, porque a tendência do casamento é ele esfriar. Vamos ser bem sérios, eu sou casado, a Angélica é casada, Ricardo é casado. Depois que passa aquele romance, entra no dia a dia, e a pandemia piora um pouco isso, a tendência é o atrito no dia a dia esfriar. E Salomão nos lembra que a gente tem que continuar andando, buscando, chavecando, amando, falando, viu? Quem é esta que sobe no deserto e vem encostado ao seu amado? A pergunta tem que ser, depois chegou em casa, quem é essa linda que está entrando pela porta? Tem que continuar isso. Saindo da sessão do amor, aí eu quero pular para um ponto sobre esse tema, que é esse ponto de ser mal compreendido, né? Muitas vezes ele é mal compreendido por tratar de um amor e falar, mas o que isso tem a ver com Deus? Tudo a ver, tudo a ver. Porque ele retrata esse amor de Deus por nós e retrata como esse amor tem que ser refletido como um servo de Deus, como um marido cristão, como uma esposa cristã. Então, busque ler Cantares com os olhos. Eu tenho que aprender a amar e cuidar dessa forma. Para a gente concluir, fazendo um panorama aí dos poéticos, né? Os livros poéticos representam uma amostra dessa contribuição literária dos hebreus, da cultura deles, de fazer versos. Se você depois estudar mais a fundo, tem paralelismo, eles usam alguns recursos literários que são bem legais. Mas a importância desses 5 livros e o que faz eles comporem a Bíblia não é somente o valor literário, não é somente falar, que lindo a poesia hebraica, como é legal, mas olha a inspiração divina dela. Os autores utilizaram-se da poesia hebraica para escrever, que era o recurso da época. Usaram da lírica para escrever. Aqueles salmos eram cantados, eram tocados. A mesma essência, da mesma maneira, nós devemos buscar a Deus e continuar compondo louvores a Deus, criando canções a Deus, fazendo orações a Deus, escrevendo coisas para Deus. Eu acho esse exercício maravilhoso. Sabe por quê? A poesia hebraica, diferente da nossa, ela não tinha uma métrica, não tinha aquela forma regular. E nem uma rima, repetição de sons. Mas ela tinha todo uma brincadeira de analograma, começar com as letras, né? O Aleph, Bet, Gamel, o A, B, C, escrevendo com Deus sendo a essência, Deus sendo a base.
Por que não nós hoje pensarmos em escrever alguma coisa para Deus? Fazer um devocional, por exemplo, ler um texto e falar o sentimento disso, como Deus mexeu conosco, testemunharmos dessa forma, escrevermos canções, para quem tem esse dom de escrever canções. Mas se você não tem, faça um bilhete para Deus. Eu acho esse exercício maravilhoso. A professora Angélica ali, que dá aula para crianças, com certeza ensina a fazer desenho para Deus, cartinha para Deus. Parece besteira, gente, parece besteira. Mas quando você começa a escrever, eu já fiz essa experiência, Deus começa a trazer algo, uma revelação, é tão gostoso, uma experiência tão enriquecedora. E eu acho isso um meio de nós exercitarmos também nosso amor a Deus, né? A nossa adoração a Deus. Nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade, considerar a Deus como alguém que tem que ser adorado, que tem que ser amado, que tem que ter importância. E esse seria um dos meios, né? Uma das maneiras da gente fazer algo a Deus. Queria que os professores aí complementassem com algum entendimento, que eu sei que esses livros, eles falam muito com a gente. Eu queria que vocês falassem alguma coisinha também aí, ó, talvez alguma dica ou algo para os alunos, para a gente poder finalizar. Ricardinho, Angélica? Bom, eu acho que o que você falou de escrever, isso é bastante perceptível nas crianças. Acho que o sentimento, aquele amor que a gente sente por Deus, eu particularmente, nem sempre consigo expressar na oração. Parece que flui melhor. E eu acho que faz um exercício também de enxergar não só o amor do nosso lado, mas perceber detalhes e coisas que talvez tenham passado desapercebidas e que Deus fez nas nossas vidas ou através de nós. Eu acho esse exercício de escrever muito enriquecedor nesse sentido. Amém. Ricardinho, alguma consideração final? Então, amém. Só agradecer, né? Uma aula maravilhosa aí. Glória a Deus, né? Por isso, por Deus nos proporcionar tudo isso, né? E é maravilhoso mesmo, né? Para mim, a Bíblia a Bíblia num todo é um livro de amor, né? Um livro de amor de Deus para com os homens. E tem ainda a parte poética aí, que é a poesia de Deus para nós, né? Deus mostrando todo o seu amor para nós. E é maravilhoso, cara. E a gente tem que nós temos que nos esforçar e buscar realmente amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e tentar retribuir. Claro que a gente não vai chegar jamais nós poderemos retribuir alguma coisa a Deus, mas pelo menos demonstrar, né, ter atitudes de amor, como a Angélica falou, né, escrevendo também poemas, igual você falou. Eu lembro que eu fazia isso na época dos jovens e eu preciso essa aula que me trouxe, que eu preciso voltar a fazer isso, cara. Eu preciso olhar por esse lado também, e isso é maravilhoso. Deus é amor, e que o amor sempre possa estar refletindo nas nossas vidas, né? Que nós possamos ser cheios do amor de Deus e refletir esse amor de Deus na vida das pessoas que nos cercam. Muito bem. Transbordar esse amor, né, Ricardinho? Isso aí, Angélica. Cantar outras pessoas, realmente. Amém. E esse fato de escrever, eu estou lendo um livro agora, né? Para os livros do seminário, eu estou lendo Confissões de Santo Agostinho, né? E Confissões é basicamente uma carta, né, de Agostinho falando com Deus, conversando com Deus, escrevendo ó Deus e refletindo sobre coisas da vida desde o nascimento dele até a vida adulta. Eu falo, estou apreciando tanto um livro que está lá em 400 depois de Cristo, né? Olha quanto Cristo depois de Cristo. Apreciamos ainda a reflexão de alguém sobre Deus. O quanto mais talvez nossos netos podem pegar de repente um diário nosso para Deus e ter sua fé edificada. Hoje nós não teremos a nossa sala Zoom no final da aula. Nós vamos deixar ainda aberto o tempo para você colocar as questões aqui no chat. Nós responderemos ali as questões e também no nosso grupo de WhatsApp. Então nós temos um grupo da Escola Bíblica, né, da classe do Estudo Bíblico 2. Então se você não faz parte, pede aí, manda mensagem, a gente adiciona você.
Aí na tela tem um QR Code com os meus contatos. Se apontar seu celular aí para a tela, vai aparecer para você os meus contatos e você adiciona no seu celular. E não deixe de perguntar, de mandar suas perguntas. Mande um e-mail, nós responderemos. Pode perguntar para o Ricardinho, para a Angélica. Nós estamos dispostos aí a responder suas perguntas, tirar suas dúvidas, mas principalmente, leiam esses livros. Aprendam nessas aulas. Se você perdeu alguma aula, está tudo aqui no YouTube. Acesse as aulas anteriores, acompanha essas aulas que foram dadas, porque é enriquecedor. Amém? Angélica, eu vou pedir para você orar para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Vamos fechar nossos olhos. Só fazer um adendo, né? Uma vez eu dei uma aula para crianças e a aula falou muito comigo, né? Sobre a gente sempre fala, fecha os olhos, abaixa a cabeça para orar. E eu dei uma explicação de que a gente fecha os olhos não é porque Deus vai ouvir mais ou menos, né? Mas é para a gente se concentrar mais em Deus e menos no que está ao nosso redor. Então vamos fechar nossos olhos, abaixar nossa cabeça e falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigada, papai, pela oportunidade de aprender da tua palavra, pela oportunidade de, mesmo estando longe, estarmos perto através dessa ferramenta que é a internet e através principalmente do teu Espírito que nos une em amor. Nós te agradecemos por essa aula, pelo aprendizado, te pedimos uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. E reforçando o convite aí para todo mundo que está assistindo essa aula, amanhã nós teremos células, né? E se você ainda não faz parte de uma célula, acesse o nosso site www.ibae.com.br, clica em células, vai aparecer um mapa para você. E nesse mapa, você localiza mais perto da sua casa, clique lá, vai ter o link do Zoom, do Hangouts. É só clicar no link às 8 horas da noite e você vai entrar numa dessas células para participar. É uma bênção a gente conversar sobre a palavra de Deus, ouvir um pouco mais daquilo que Deus tem para nós e interagir de uma maneira gostosa. Queria agradecer mais uma vez ao professor Ricardo pela essa participação, professora Angélica, e agradecer a todos que passaram essa horinha conosco aprendendo sobre a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Continue ligado aí no nosso canal do YouTube, assistindo nossas aulas. No domingo nós temos mais uma escola bíblica ali para a turma do EB1. Eu, particularmente, assistindo as duas agora. Está dando para assistir as duas classes. E é enriquecedor. Não deixe de participar, de assistir aos cultos. Temos culto na segunda, tem culto no domingo. Nós temos o culto no sábado, dos adolescentes que é o Velos. Temos logo em seguida de jovens, né? O culto de jovens, do Jesus Live. Então tem uma programação maravilhosa. No nosso Instagram tem devocionais diários. Não deixe de apreciar esse conteúdo cristão bem preparado para cada um de nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, professora Angélica. Tchau, professor Ricardo. Um grande abraço a todos.